estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do projeto Mãos na Massa. Eu sou a professora Márcia, responsável pelo Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Municipal Caíque Cândido Portinari. E eu sou a professora Cláudia, responsável pelo Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Municipal Júlia Amaral de Lena, e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês novamente. Na aula anterior, a nossa viagem foi pela região Nordeste, e hoje o Mãos na Massa continua rodando os estados e as regiões do Brasil. Hoje vamos apresentar lugares, costumes, pratos típicos e curiosidades de 2 regiões brasileiras. Vamos embarcar com a gente? Vamos lá! Na aula de hoje teremos 2 momentos Mãos na Massa. O primeiro será de gastronomia e aprenderemos a fazer um delicioso pão de queijo. E o momento Mãos na Massa de Artesanato ensinará a customizar um pote de sorvete utilizando corda de sisal. Mas por qual região começaremos a nossa viagem? Eu vou dar algumas dicas para você. Ela é a mais desenvolvida economicamente, é a segunda menor em extensão territorial, mas é a mais populosa e é onde está a maior cidade do país. Será que você já sabe que a gente está falando da região Sudeste? E ela é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e pelo Espírito Santo. Vamos então começar a nossa viagem? A primeira parada será no estado de São Paulo. A sua capital é São Paulo, que é conhecida como Selva de Pedra, porque de cima é vista como uma cidade cinza devido aos prédios e construções. E também como cidade que nunca dorme, porque é possível encontrar diversos serviços 24 horas por dia. Que tal assistir agora um vídeo sobre essa cidade tão famosa? São Paulo é a maior cidade da América do Sul. Esse é o edifício Martinelli. Esse foi o primeiro arranha-céu, foi o primeiro arranha-céu da Latinoamérica. Bom, nós estamos no pátio do colégio, aqui é onde nasceu tudo, aqui é onde nasceu São Paulo, em 25 de janeiro de 1554. Cara, eu nasci numa cidade chamada Encanto, Rio Grande do Norte. É uma cidade pequena do Rio Grande do Norte. Um dia eu resolvi partir. Queria melhorar de vida. Vim para aqui. Que isso, onde eu tô. Abismado, fiquei desnublado com o que eu vi. São Paulo, em gastronomia, nós estamos top a top com a Europa, com os Estados Unidos, com tudo. O sabor de São Paulo é tudo, meu amor. O afeto acima de tudo. Tivemos um privilégio muito grande de transformar São Paulo no mundo, porque o mundo está em São Paulo e no Brasil. A cidade é também um dos maiores polos culturais do mundo. Conta com centenas de cinemas e dezenas de teatros, museus e centros culturais. Eu vejo São Paulo como a cidade do convívio, como a cidade do diálogo, como a cidade das trocas, né? E uma cidade em que, felizmente, os diferentes grupos não vivem segregados uns dos outros, como acontece em muitas cidades do mundo até hoje, né? E, nesse sentido, eu acho que São Paulo é um exemplo para o mundo também. Mas como nós chamamos quem nasce em São Paulo? Paulista ou paulistano. Paulistas são as pessoas que nasceram no estado de São Paulo. E paulistanos é como são conhecidos as pessoas que nasceram na cidade de São Paulo. Nós separamos para vocês algumas curiosidades sobre essa cidade. A primeira é que é o local onde está a maior fazenda urbana de café do mundo, com cerca de 1.500 pés de café, formando uma imensa área verde no centro da cidade.
E é lá também que está uma cratera, que foi feita pela colisão de um meteorito entre 5 e 36 milhões de anos atrás, e que tem 3,6 quilômetros de diâmetro e 300 metros de profundidade, e essa cratera é habitada por cerca de 25 mil paulistanos. Vamos agora subir a serra e chegar na cidade de Campos do Jordão, que é a cidade mais alta do Brasil e que é conhecida como a Suíça brasileira, principalmente pelo seu clima frio e por suas belas construções em estilo europeu. Agora é hora de falar de culinária. Lá nós encontramos o virado paulista, que vai refletir toda a diversidade cultural do estado de São Paulo. Ele é feito com arroz, feijão, farinha de milho, carne seca, bisteca, torresmo, linguiça, couve, ovo frito e banana empanada. E temos também o famoso sanduíche de mortadela, que se tornou um dos símbolos da cidade de São Paulo. E ele é feito geralmente no pão francês, recheado com muita, mas muita mortadela, cerca de 300 gramas. A gente não pode sair do estado de São Paulo sem mostrar um pouquinho do seu belo litoral, que é formado por cerca de 15 municípios, e nós vamos conhecer um deles agora, o município de Ilhabela, em um vídeo produzido pelo Ministério do Turismo. A nossa viagem continua e chegamos agora ao estado do Rio de Janeiro. A sua capital é Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que é a segunda maior cidade brasileira e tem algumas das mais belas paisagens do país. Quando falamos em Rio de Janeiro, já lembramos de um dos seus principais pontos turísticos. Eu aposto que você já pensou no Cristo Redentor, que está localizado no topo do Morro do Corcovado e foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo. Chegou a hora de conhecer outros pontos turísticos da cidade. Assista o vídeo com a gente. Nossa primeira parada é em Botafogo, de onde é possível avistar o cartão postal da cidade, o Pão de Açúcar. Quem quiser subir no topo do Pão de Açúcar, é só pegar os bondes no bairro da Urca. O bondinho os leva até o topo do Morro do Pão de Açúcar, que fica a 396 metros do nível do mar. O Rio de Janeiro também é a casa do futebol. Fundado em 1950, o Maracanã já sediou a final de 2 Copas do Mundo, foi palco da abertura e encerramento das Olimpíadas do Rio, além de ter recebido shows bem perto do Maracanã, no bairro Imperial de São Cristóvão, fica a Quinta da Boa Vista. Um dos maiores parques urbanos da cidade, a Quinta da Boa Vista foi residência oficial da família real portuguesa no Brasil. Pode parecer exagero, mas não existe praia mais famosa no mundo que Copacabana. A Princesinha do Mar encanta turistas com seu famoso calçadão de pedras portuguesas. É o cenário da maior festa de Réveillon do mundo. Quem procura contato com a natureza, o Parque Nacional da Tijuca é uma ótima pedida. No coração da cidade, o parque protege a maior floresta replantada do mundo. O Rio de Janeiro também é um destino cultural. A cidade tem inúmeros museus e centros culturais dedicados aos mais diversos temas. O edifício histórico, local onde a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, hoje abriga um centro cultural. Um dos símbolos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Chegamos a Cinelândia, praça que tem esse nome devido aos cinemas que existiam na região. A histórica praça ainda abriga outros importantes atrativos culturais da cidade. O Teatro Municipal, fundado em 1909, bem ao lado do Teatro Municipal, fica o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional.
O antigo aqueduto da Carioca, conhecido como Arcos da Lapa, é um dos cartões postais da cidade, além de ser o símbolo mais representativo do Rio Antigo. Bem próximo aos Arcos da Lapa, a Catedral Metropolitana encanta o turista com seus traços modernistas. Mais do que um destino turístico, o Rio de Janeiro é uma experiência de vida. Faz jus ao título de cidade maravilhosa. Vocês conseguiram observar no vídeo um pouquinho do sotaque carioca? Que tal aprendermos agora algumas gírias também? Pode parar de caô? Pode parar de mentira. Tô muito bolada hoje, tô muito irritada hoje. Lembra daquela parada? É o mesmo que lembra daquilo? E vou brotar na sua casa hoje é o mesmo que vou aparecer na sua casa hoje. E quais serão os pratos típicos? Um dos pratos típicos do Rio de Janeiro é o picadinho, que foi criado em 1950, sendo uma variação do típico cozido português, que pode ser feito com cortes de filé mignon, costela ou acém. E lá também encontramos o mate, feito com a infusão da erva mate torrada, o que deixa essa bebida com essa cor caramelo, e é servido gelado e pode ser consumido puro ou misturado com limão, e é muito diferente do mate consumido aqui no sul no chimarrão. Agora nós vamos sair do litoral e na região serrana nós chegamos à cidade de Petrópolis, que é conhecida como Cidade Imperial e que foi por muitos anos um dos lares do imperador brasileiro Dom Pedro II. E é lá também que está localizado o Museu Imperial, que foi a residência predileta do imperador. Você sabia que os cariocas são as pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro? Isso porque a palavra carioca tem origem tupi, que significa casa do homem branco, que era como os indígenas chamavam a cidade. E depois essa palavra começou a ser usada como apelido para os moradores também. E fluminenses são as pessoas que nascem no estado do Rio de Janeiro. O termo fluminense vem do latim, onde flumine ou flumen significa rio. E ense significa natural, então fluminense significa natural do Rio. Vamos agora para a nossa próxima parada, que é o estado de Minas Gerais. A sua capital é Belo Horizonte, que é carinhosamente conhecida como BH. A cidade é cercada pela Serra do Curral, que é um símbolo da cidade. O jeito de falar dos mineiros é muito especial, cheio de economia nas palavras, e lá é comum ouvirmos termos como pouquinho, uai, sou, cadique, cadim, trem e causo. Em Minas Gerais também é importante destacar as cidades históricas, que foram cenários do ciclo do ouro, da escravidão e da Inconfidência Mineira. São uma viagem no tempo, com construções coloniais, monumentos e belíssimas igrejas. Uma delas é Tiradentes, que foi povoada a partir de 1702 e recebeu esse nome em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, que foi o principal movimento de contestação à coroa portuguesa. Outra cidade é Mariana, que foi a primeira vila de Minas Gerais, a primeira capital do estado e a cidade mais rica do ciclo do ouro, e recebeu esse nome em homenagem a Maria Ana, que foi a esposa de Dom João V. Também temos a cidade de Ouro Preto, que chegou a ser a capital do Brasil no auge do ciclo do ouro. Tem uma importância histórica para o país por ter sido o local onde ocorreu a Inconfidência Mineira e mantém preservada sua originalidade. Chegou a hora de falar de culinária. Entre tantos pratos da culinária mineira, vamos apresentar dois. O feijão tropeiro, que como o nome já indica, surgiu com os tropeiros que misturavam farinha, carne e ovos ao feijão. E o pão de queijo, que teria surgido nas fazendas de Minas Gerais. Você já pensou em aprender a fazer pão de queijo? É o que a professora Ana, do Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Erasmo Piloto, irá nos ensinar agora. Olá, estudantes! Estamos aqui na cozinha, no Espaço Maker de Gastronomia da Escola Maria Clara Tesseroli, e hoje a gente vai fazer uma receita bem típica de Minas Gerais,
dentro da nossa aula aí da região sudeste. Para essa receita, a gente vai precisar de 2 xícaras de polvilho doce, 1 pitada de sal, 1 xícara de queijo ralado, 1 xícara de leite, 2 ovos e 1 xícara de óleo. Vamos precisar também untar a assadeira, que pode ser tanto as forminhas quanto esse tipo de forma que já vem as forminhas dentro. Vocês vão perceber que existem várias receitas diferentes de pão de queijo. Existe o pão de queijo de massa, né, que é mais típico quando a gente vai para Minas Gerais, é o mais típico que os mineiros fazem mesmo. Só que vai um tipo específico de queijo que a gente encontra mais lá, e aí também pode ser um pouquinho mais caro. Então a gente procurou fazer uma receita mais acessível aqui, que seja mais fácil para a gente encontrar aqui no sul do Brasil, aqui em Curitiba, onde a gente mora. Então vamos lá fazer essa receita? Então, vamos lá, Waiso! Fazer um pão de queijo mineiro. Então, primeiro a gente vai colocar os líquidos. Então, 2 ovos, de novo, 1 xícara de óleo, só bater tudo no liquidificador. O leite, aí a gente vai colocar o queijo. Aí a gente vai primeiro bater esses líquidos, e aí quando estiver bem batidinho, a gente mistura com o polvilho. Pronto, tudo misturadinho. Aí aqui a pitadinha de sal. E agora o polvilho. O polvilho sempre faz uma bagunçona, né? A gente vai fazer polvilho, a roupa fica toda branca. Então, vamos lá. Agora a gente vai bater tudo. Pronto, já ficou uma mistura bem homogênea. Agora a gente só vai distribuir nas forminhas. Então, coloca um pouquinho mais da metade da forminha, porque o polvilho faz crescer. Então, não esquece de, antes de colocar tudo no liquidificador, já deixa o seu forno aquecendo a 180 graus, tá? Deixa o forno bem quentinho para a hora que o pão de queijo estiver entrando lá, já está tudo bem quentinho. Então, antes de levar para o forno, dá uma limpadinha nesses que ficaram assim, ó, porque senão acaba queimando e depois fica mais difícil de limpar, né, e de tirar. Então, agora está pronto para ir para o forno. Então, não esqueçam de pré-aquecer o forno, então, antes de colocar o pão de queijo lá dentro, tá? Então, eu já volto com vocês com o pão de queijo prontinho. Vamos lá? Então, pessoal, vamos ver como ficou? Então, o total de tempo do forno foi aproximadamente 30 minutos. Isso vai depender do seu forno. É importante vocês ficarem dando uma olhadinha sempre para ver se já deu aquela douradinha por cima e vocês vão ver como ficou. Olha que coisa mais linda. E está pronto o nosso pão de queijo. Oh, coisa boa, sou! Aproveitem. Até a próxima. Uma dica muito importante. Sempre com a presença de um adulto, viu? Porque eu não quero ninguém se queimando na hora de colocar as mãos na massa. Muito obrigada, até a próxima! Chegamos agora ao último estado da região sudeste, que é o Espírito Santo. A sua capital é Vitória, que é um arquipélago composto por 33 ilhas e uma porção continental. Um dos locais para se visitar no estado é o Parque Estadual da Pedra Azul, onde sua atração principal é a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa que ganha mais de 36 tonalidades durante o dia por conta da incidência solar. E a Ilha de Trindade, que é a ilha mais remota do Brasil, localizada a 1.100 quilômetros do continente e possui a maior reserva marinha de todo o Atlântico com uma rica biodiversidade. Falando em culinária, alguns pratos da culinária do Espírito Santo são bem conhecidos e a moqueca capixaba é o mais famoso. É um cozido apenas com vegetais e frutos do mar, o que faz com que exalte o sabor dos ingredientes. E temos também a muma de siri, que tem origem indígena e além do siri, o prato ainda leva farinha de mandioca, urucum, limão, tomates e outros temperos. Agora, nossa viagem será pela região centro-oeste. Vamos lá?
Olha ela aqui no mapa do Brasil. Ela é formada pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e pelo Distrito Federal. Vamos conhecer um pouquinho o estado do Mato Grosso? Sua capital é Cuiabá, que tem uma curiosidade bem interessante. Cuiabá está justamente no meio da América do Sul. A capital do Mato Grosso está localizada bem na metade da distância entre as extremidades sul e norte, leste e oeste do continente. Um belo ponto turístico do Mato Grosso é a Chapada dos Guimarães, um dos principais destinos do ecoturismo do estado. A paisagem mais conhecida do local é a Cachoeira do Véu da Noiva e a Cidade de Pedra, que vamos conhecer agora assistindo a um vídeo. A pesca esportiva é uma grande atração do Mato Grosso e a cidade de Cáceres é o local de pesca mais conhecido do estado. A cidade atrai pescadores esportivos do mundo inteiro e as duas espécies mais pescadas são o pacu e o dourado. No Mato Grosso temos também o Parque Estadual do Cristalino, considerado um dos mais ricos em diversidade do bioma amazônico. A imensidão da Amazônia não se restringe ao estado do Amazonas, como muita gente pensa. O Mato Grosso também cedia parte desse tesouro mundial e o parque fica na cidade de Alta Floresta. Vamos mostrar para vocês dois pratos típicos da culinária do Mato Grosso. O primeiro é a mojica de pintado, que além do pescado no prato, são usados também mandioca e temperos diversos para deixar a carne do pintado ainda mais saborosa. E o furundu, que é um doce famoso no estado, feito com mamão ralado, rapadura, gengibre, cravo e canela. Agora nós vamos conhecer um pouquinho do estado do Mato Grosso do Sul. Vamos lá? Sua capital é Campo Grande, chamada de Cidade Morena, conhecida assim por causa da cor da sua terra, que é roxa ou vermelha. O Pantanal é uma das maravilhas do Mato Grosso do Sul, um dos mais belos ecossistemas do mundo e uma das maiores planícies inundáveis do planeta. A cidade de Aquidauana é a porta de entrada para o Pantanal sul-mato-grossense. Em 2001, o Pantanal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Não podemos falar em Mato Grosso do Sul sem falar no tereré, né? Que é de origem indígena. O famoso tererê ou tereré foi declarado também Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco. É uma bebida preparada com erva mate e água gelada, ou até suco de limão gelado, e é muito consumido no Mato Grosso do Sul devido ao calor. A cidade de Bonito é polo do ecoturismo no Mato Grosso do Sul. A preservação do meio ambiente é levada muito a sério em Bonito. Entre os belos lugares para conhecer lá, nós temos a Gruta do Lago Azul, que é uma das maiores cavidades inundadas do planeta. Para chegar até o lago é preciso descer quase 300 degraus, o equivalente a um prédio de 12 andares. É uma das importantes cavernas do Patrimônio Espeleológico Nacional. E também o Abismo Anhumas, que é uma caverna imensa
a única forma de entrar na caverna é por rapel, descendo por uma fenda no chão que se abre e revela uma descida de 72 metros. No fundo dessa caverna existe um lago de águas cristalinas. No Mato Grosso do Sul temos também o Buraco das Araras. É uma das maiores dolinas do mundo, com mais de 100 metros de profundidade e está localizada na cidade de Jardim. Dolina é uma depressão no solo, em forma circular, causada pela erosão. Nós vamos agora assistir a um vídeo para conhecer um pouquinho do Buraco das Araras. Se são aves jovens que estão reproduzindo, vai procurar outro parceiro, porque daí tem que garantir uma espécie. Mas enquanto estão reproduzindo, se perder o parceiro, vai procurar outro. O buraco tem 100 metros de profundidade e 500 metros de circunferência. Aí vocês estão conhecendo a maior dolina da América do Sul. Normalmente são grutas que perdem o teto, ao contrário de uma colina. E onde vivem araras é a única dolina no mundo. Tem várias espécies, maioria répteis, anfíbios, tem jacarés, espécies de cobras, lagartos, tem roedores. O último registro de uma espécie foi de uma sucuri. O primeiro relato do buraco, que é de 1912, peões fazendo trabalho de campo e acabaram se deparando com um buraco. Aí esse nome Buraco das Araras já vem desde aquela época. Já. Os peões viam as araras voando, o que mais chamava a atenção é elas gritando, colorido. Que acabou sendo batizado como Buraco das Araras. Aí transformou numa reserva e montou um projeto para ver se conseguia fazer com que as araras voltassem a reproduzir, a viver no local. Aí ele conseguiu adaptar algumas aves que viviam em cativeiro, conseguiu fazer com que alguns casais ficassem no local e com o tempo esses casais começaram a voar para a área de entorno, margem de rios e encontrar outras araras que provavelmente já viviam aqui e aos poucos elas foram voltando a confiar no lugar de novo. E hoje já estão reproduzindo e voltaram a reproduzir e aos poucos o grupo está crescendo, se estabelecendo de novo. Vamos continuar nossa viagem? Querem conhecer agora o estado de Goiás? Sua capital é Goiânia. Durante o outono e inverno, as calçadas e praças de Goiânia ficam enfeitadas pelas flores das acácias. Fora da Europa, Goiânia é a cidade com o maior número de acácias no mundo. Essas árvores são conhecidas pelas lindas flores amarelas. Um lugar bem interessante para se visitar em Goiânia é a Feira Hippie, que é a maior e mais antiga feira da cidade e acontece aos domingos durante toda a manhã, com quase 10 mil feirantes cadastrados. É considerada a maior feira livre do Brasil e da América Latina, como a gente pode observar na imagem, a imensidão da feira ali com os toldos, né? A feira leva esse nome porque ela iniciou na década de 60, no auge do movimento hippie. Naquele período, alguns jovens goianos que aderiram ao estilo vendiam suas peças no local. Um belo lugar para se visitar em Goiás é a cidade de Cristalina. O solo da cidade é riquíssimo em cristal de rocha ou quartzo, hialino, como também é conhecido. Na foto, vemos a imagem de um garimpo na cidade de Cristalina. E no mercado do cristal, é possível ver os cristais já lapidados e transformados em brincos, colares e enfeites para casa. Também em Goiás nós temos a Chapada dos Veadeiros. A região abriga rios cristalinos, cachoeiras e enormes paredões de pedra rodeados pela vegetação do cerrado. Na culinária de Goiás nós destacamos o arroz com pequi. O pequi é o fruto típico do cerrado e muito utilizado na culinária goiana. Ele é feito mais tipicamente no arroz. E a pamonha
que é muito mais que um prato típico, é uma tradição em Goiás. O prato à base de milho com queijo no meio, nas versões doce e salgada. Vamos falar de artesanato agora? Um lindo artesanato em Goiás é o produzido com capim do brejo, na cidade de Serranópolis. O capim do brejo é um material utilizado por várias gerações para a confecção de objetos, como balaios e cestos. O capim ele é retirado das áreas alagadas, conhecidas como varjão. E agora, no momento Mãos na Massa, eu vou ensinar para vocês lá no Espaço Maker a fazer um cesto com cordas de sisal e pote de sorvete. Olá! Hoje nós vamos aprender a customizar um pote de sorvete com corda de sisal. Vamos lá? Então, o que a gente vai precisar de material? O pote de sorvete, corda de sisal, um pedaço de papelão, pode ser um pedaço menor que esse, tá? Um pedaço pequeno, tecido, um retalho de tecido, tesoura, caneta, né, para riscar o molde e cola quente também, tá? Então vamos lá? O que a gente vai fazer primeiro? Eu peguei um pedaço de tecido e medi, eu já trouxe ele cortado aqui, mas vou mostrar para vocês como que eu medi para cortar, tá? Então eu dei a volta nele, né? Todinho nele no pote de sorvete. Eu dei a volta nele para poder medir o tamanho, né, da circunferência toda do pote para eu poder cortar o tecido, tá? E a altura dele, eu fiz o dobro da altura do pote, tá? O pote aqui tem 8 centímetros, eu cortei com 16. Outra coisa que a gente vai precisar, riscar o fundo do pote, né? No papelão, a gente vai riscar o fundo. Aí a gente recorta o fundo, tá? Depois de riscado e vamos encapar também com um pedaço de tecido. Eu já trouxe ele aqui encapadinho para vocês verem, tá? Então aqui é o fundo do pote que eu risquei e cortei e aí encapei com tecido. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai customizar o pote com a corda, mas esse tecido é para dar o acabamento por dentro, tá? Então por isso que a gente vai utilizar para ficar um acabamento bonito, perfeito, tá? Começamos assim, então, colando o tecido, tá? Eu vou utilizar cola quente, vocês têm que ter muito cuidado na hora de utilizar cola, sempre junto com o adulto, né? Supervisionando vocês, então, colando o tecido. Só um pedacinho aqui, ó, de fora do pote, um pedacinho de fora e a parte maior você vai deixar aqui, tá? Que vai ser o acabamento de dentro do pote. Então a gente vai colar ele na volta inteira do pote, esse tecido. Agora, para dar esse acabamento do fundo, que a gente vai colocar aquele pedacinho que cortamos em papelão, encapado já com o tecido. Vou passar cola nele. Agora eu posso ser um pouquinho mais generosa na cola, tá? Para ele segurar bem esse fundo ali e não soltar. Aí vocês vão ver como vai ficar bem bonito o nosso cestinho por dentro, tá? O que a gente vai fazer vai ser um cestinho com o pote de sorvete. Estão vendo? Ó, o acabamento por dentro do pote tá bem lindo, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos começar colando a corda, tá? Então agora a gente vai ter que ter sempre muito cuidado. Eu costumo usar aqui junto um palitinho, tá? Para ir arrumando a corda, para não queimar o dedo, né? Que a cola quente às vezes pode queimar. E vocês sabem que sozinhos não podem estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Sempre com o adulto junto. Então vamos lá, ó. Um pouquinho de cola. Ela segura bem fácil, tá? A gente usa aquela voltinha aqui que você está sentindo do pote para segurar a primeira camada aqui.
E assim a gente vai colando a corda e dando a volta em todo o pote. Vocês sabem, né, que na região centro-oeste o artesanato ele tem muita influência dos povos indígenas, né? E os povos indígenas eles fazem muito artesanato com palha, muita cerâmica também, mas a palha é uma coisa que eles utilizam bastante. Então a gente aqui está fazendo uma adaptação desse artesanato, né? A gente não tem a palha para fazer o cesto, mas a gente vai fazer o cesto com essa corda de sisal. Tá? Passando a cola e ela segura muito fácil, tá? E não precisa colocar muita cola também, um pouquinho de cola já segura. Vou mostrar para vocês como que vai fazer ali na emenda quando chegar, né? Então, ó, cheguei aqui, agora eu vou descer a corda para fazer a segunda camada, né? Então, eu juntei as duas ali quando elas se encontraram e agora eu já vou para a segunda camada de cola. Nessa hora que eu falo que é bom usar um palitinho para segurar e não queimar o dedo ali. E sempre tá empurrando a cordinha junto, bem pertinho, né? Que quanto mais juntinho vai ficar melhor, fica mais bonito o nosso cestinho depois. Estamos chegando aqui já no final, né, do pote com a corda. Fazendo até cobrir toda a parte lateral branca aqui. Mas acho que uma ou duas voltinhas a gente já acaba. Sempre com a cola e tendo muito cuidado, tá, pessoal? Até aqui o finalzinho a gente já consegue encerrar. Corta ali. A pontinha a gente passa um pouquinho de cola e aperta um pouquinho assim para ela ficar bem escondidinha ali. Isso. Cola quente, ela fica cheia desses fiapinhos, né? E agora a gente vai dar uma limpadinha e também a corda, ela também solta uns fiapinhos. Então a gente agora pode com a tesoura ficar cortando esses fiapos maiores assim, para ficar mais bonitinho. O acabamento fica melhor. Já tá bem bonitinho, né? Tá faltando a alça ainda, que a gente vai fazer agora a alcinha do nosso cestinho. A corda ela é fina, estão vendo? Então se a gente fizer a alcinha só com uma cordinha, ela não vai ficar bonita, né? Então o que que a gente vai fazer? Cortamos 3 pedaços de corda do mesmo tamanho, tá? Na pontinha aqui a gente vai pôr um pouco de cola para segurar as 3 pontinhas juntas, tá? Com cuidado, né? A gente segura um pouquinho para elas ficarem juntinhas. E agora a gente vai trançar esses 3 pedacinhos de corda aqui, igual a gente trança cabelo. Tá? Né? Vamos pra cá. Fazer uma trancinha para formar a alça do nosso cestinho. E a gente vai olhando para ver mais ou menos o tamanho que a gente quer, né? Quando achar que tá bom, a gente vai olhar a proporção, né, do cesto para o tamanho da alça. Acho que assim já tá bom. E a gente encerra ela do mesmo jeito, tá? Com um pouquinho de cola para segurar
as 3 cordas. Segura um pouquinho até secar. Aí a gente corta esse pedaço aqui que sobrou. E assim a gente vai fazer 2 vezes, né? 2 alcinhas, tá? Depois delas prontas, que eu já trouxe elas aqui prontinha, para vocês verem. 2 alças aqui, ó, do mesmo tamanho, a gente vai colar elas no nosso cestinho. Segura um pouquinho. Ó, um lado já coladinho, né? Agora a gente vai colar o outro, sempre observando se vão ficar as 2 alcinhas do mesmo tamanho, né? Agora tá pronto o nosso cestinho, olha como ele ficou bonitinho, né? Aproveitamos um pote de sorvete que a gente ia jogar no lixo e fizemos algo útil, né? Para guardar alguma coisa no quarto, no banheiro, né? Ficou bem bacana, até para dar de presente. Vou dar outras ideias para vocês que a gente pode fazer também, tá? Esse aqui é um vasinho, né? Que eu cobri com corda. Vejam que a corda aqui ela tá mais fininha, fica bonito também, ele é mais trabalhoso, ele demora mais, mas fica bonito também para fazer. É um vasinho para colocar violeta ou para colocar as suculentas, que hoje a gente gosta tanto. Esses aqui são porta-copos, esse é só a corda, né, enrolada, também fica bonito. E aqui é uma lata, né, uma lata que ia para o lixo, né, que eu reciclei, reutilizei, que pode ser usada na cozinha para guardar os utensílios, os talheres em pé, no banheiro, ou como porta-caneta, porta-lápis, né, isso vai daí da criatividade de cada um. Então essas são algumas ideias daquilo que a gente pode fazer com a corda de sisal e com latas ou pote de sorvete que ia para o lixo. E a gente acaba reaproveitando e fazendo algo útil, né, até para dar de presente se a gente quiser. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem nossas ideias de reciclagem e a gente se encontra nos espaços makers das escolas para fazer muita arte. Vamos para a nossa última parada da aula de hoje, que é o Distrito Federal. Brasília, a capital do Brasil, a cidade começou a ser planejada e desenvolvida em 1956 pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e pelo engenheiro Joaquim Cardoso, e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Vista de cima, a cidade é descrita como tendo o formato de um avião, como a gente consegue ver aqui na imagem, né? Asa sul, asa norte e o eixo monumental. E na imagem seguinte, uma vista noturna de Brasília, onde a gente percebe bem o formato de avião. Alguns lugares para conhecermos em Brasília, todos projetados por Oscar Niemeyer. O primeiro é a Catedral Metropolitana, que foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. É considerada por muitos a mais bela obra de arte a céu aberto da capital. E o Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É um dos principais cartões postais de Brasília. Também temos o Memorial dos Povos Indígenas, que é uma edificação em espiral que remete à maloca dos índios Yanomami. No pátio interno são realizadas apresentações e outras manifestações da cultura indígena. E também o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Federal. A fachada principal é marcada pela rampa que dá acesso ao Salão Nobre. E um belo lugar para passear em Brasília é o Lago Paranoá. É um lago artificial criado na construção de Brasília com o objetivo de aumentar a umidade do ar. O rio Paranoá foi represado em 1959 durante a construção de Brasília, dando origem ao lago, que conta com uma rica fauna e é também considerado a praia dos brasilienses. E assim chegamos ao final de mais uma viagem.
Esperamos que tenham gostado e nos vemos em breve para conhecermos juntos a última região do Brasil. Até lá! Tchau, tchau!